Abrisse a palavra do Senhor em Romanos. Nós vamos fazer aqui uma analogia de um tribunal terreno com um tribunal divino. Romanos capítulo 8, e nós vamos ver a diferença, amados, que há muitíssimo grande de um tribunal divino para um tribunal terreno. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Romanos 8. Nós vamos ler apenas o verso 1. Todos encontraram? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, repetisse comigo aqui, compartilhasse comigo esse verso. Todos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, eu te dou graça nesta noite. Tu és a nossa rocha eterna. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar do teu reino. Abençoa a tua igreja, seja conosco nesta noite, repreenda todo o mal sobre as nossas vidas e fala aos nossos corações por meio único do teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amados, o texto aqui está bastante explícito quando ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós, amados, tivéssemos de ir a um tribunal terreno aqui na terra, e lá, com certeza, estaria presente um representante do Poder Judiciário, um representante do Ministério Público na pessoa de um promotor de justiça, um defensor público, advogado, e um corpo de jurado para tratar dos nossos pecados cometidos durante todo o nosso tempo. Com certeza, amados, com certeza, todos nós seríamos condenados. Mas digamos, amados, que o corpo de jurados entendesse e votasse favorável a cada um de nós. Tão logo, o juiz de direito, o presidente do tribunal, iria nos dar uma absolvição. Ele nos absolveria, nos daria uma sentença de absolvição. Mas jamais, amados, ele poderia nos reintegrar a uma sociedade na posição de homens e mulheres que nunca transgrediram a lei. Isso é fato. Agora, amados, o nosso Deus, Ele é poderoso para efetuar ambas as partes. Lá no julgamento, no tribunal terreno, o juiz nos daria uma carta de absolvição, mas nas avenidas da vida, amados, todos nós, ao passarmos, alguém nos apontaria dizendo: olha olha o adúltero, olha o homicida, olha isso, olha aquilo, os nossos pecados cometidos, eles nos apontariam. O nosso Deus,
Ele é poderoso. O nosso Deus é poderoso para efetuar ambas as partes. Ele tanto justifica o homem, como também dos seus pecados não se lembra mais. Isso é fato, isso é evidente, isso tem prova nas Escrituras Sagradas. Portanto, amados, diz o texto de Deuteronômio no capítulo 33, 29, bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. Se nós olharmos para o texto de Isaías, no capítulo 43, verso 25, ele diz, eu mesmo sou, aquele que apago as tuas transgressões por mim mesmo e dos teus pecados não me lembro mais. Sabe por quê? Por qual razão, amados? Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Quem jamais poderia fazer isso por nós? Lembrem-se de uma coisa, o nosso Deus é o Deus da história da salvação. Ele que justifica o homem. Ele é o único Deus que justifica o homem. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele trata a mensagem com uma linguagem judicial, quando ele diz em Romanos, no capítulo 8, verso 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica o homem. Jesus Cristo, ele é o intérprete da história da salvação. É ele que é o único mediador entre Deus e o homem. Paulo fala isso em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 2, aliás, capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. E o Espírito Santo, amados, ele está na direção dessa história, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certa feita, Jesus, após a sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, ele chega para os discípulos, se aproxima dos discípulos, os discípulos estão tristes, porque sabiam que ele ia subir ao Pai. Ele chega para os discípulos com amor e diz a seguinte frase, João 16, 7 a 11, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, amados, o Espírito Santo é o único ser supremo. Ele é poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele se fez presente conforme Gênesis, no capítulo 1, verso 26, ele se fez presente na criação do universo. Conforme Lucas, capítulo 1, verso 35, ele se fez presente na encarnação de Cristo. Conforme Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, ele se fez presente na produção das Escrituras Sagradas, da fundação da igreja, aliás. Conforme 2 Pedro, no capítulo 1, versos 20 a 21, ele se fez presente na produção das Escrituras. As Escrituras Sagradas não há como interpretar por vontade humana, mas segundo os homens de Deus, inspirado pelo poder do Espírito Santo, falaram aos nossos pais, fala conosco hoje, porque o Espírito de verdade está conosco, como diz João, capítulo 14, verso 17, ele está conosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita dentro de nós, ele está conosco nesta noite, e foi esse Espírito que nos deu a liberdade de dizer que somos livres. Meus queridos amados, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele é o fator decisivo na vida do crente. Porque nós entendemos, amados, que a decisão, que a justificação
ela aconteceu, ela é uma decisão jurídica, acontece no tribunal divino. A justificação é um ato pelo qual o homem passa do pecado para o estado da graça. Isto não vem dele. Agora surge uma pergunta: quando o homem é justificado diante de Deus, ele deixa de ser pecador? A resposta é não. A resposta é não. Ele não deixa de ser pecador. Foi aberto os olhos dele, o entendimento espiritual, para que ele entendesse o quanto ele é pecador e necessita da misericórdia e da graça de Deus. Portanto, amados, isso é graça de Deus na vida do homem. O homem Deus abriu o entendimento do homem para que ele possa entender que ele foi justificado diante de um Deus que pode todas as coisas. Ele é o único que é poderoso para justificar o homem. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, verso 13, depois de ter crido no Evangelho da Graça, ouvido o Evangelho da Graça e nele tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E isso, amado, é motivo de gratidão. Entendemos que nós somos homens miseráveis, pecadores, mas o Senhor iluminou a nossa mente e nos deu entendimento de entendermos que Jesus Cristo é o Senhor, é o verdadeiro Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, partindo desse princípio, nós precisamos entender, amados, que o Senhor da vida está presente no nosso meio. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é graça especial. E graça especial, amados, é graça salvífica. Graça salvífica nos trouxe o mediador, Cristo. Aqui está quem é maior do que o templo. Jesus Cristo. Ele é o único, nós o adoramos porque Ele é merecedor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O texto prossegue dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é uma condenação? A condenação é uma sentença proferida por um juiz, aplicando ao transgressor ou aos transgressores as penalidades previstas na lei. Que lei? A lei divina. Estamos falando da lei divina. Quando falávamos do tribunal terreno, o juiz nos absolveu mediante uma votação de um corpo de jurados. Mas ali procede as pessoas nos apontando. As pessoas nem dizem, olha o ex, não, vai dizer, olha o adúltero, olha o traficante, olha o homicida. Mas o Senhor, como foi dito nesta noite, Ele é poder para efetuar ambas as partes. Ele tanto justifica o homem, como também dos seus pecados não se lembra mais. Somos pecadores? Somos, mas pecadores justificados pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A expressão em Cristo Jesus, ela está explícita 164 vezes nas epístolas paulinas, e isso implica dizer: quem está em Cristo, você tem vida espiritual. Porque o texto de João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 12, diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida. O texto, exegeticamente falando, está falando de vida espiritual. Vida reconciliada com Deus, porque todos têm vida. Agora, vida carnal. Vida espiritual é a partir do momento em que o homem crer no Senhor Jesus. E, amados, vida, o imprescindível para o homem é ele saber que ele vai morrer, porque ele vai morrer. O autor dos Hebreus 9, 27 de Hebreus diz: Deus ordenou a todos os homens a morrer uma só vez, em seguida segue-se o juízo final. Isso é fato. Ele sabe que vai morrer, mas o imprescindível para ele é uma coisa importantíssima: ele saber que ele não pode morrer sem Cristo.
Então, amados, a expressão em Cristo Jesus significa que você tem vida. Vida reconciliada com Deus. Você está adorando aqui. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, a menos que esse esteja pelo Espírito, e o Espírito de Deus. Então, estamos adorando aqui ao Senhor, porque nós temos o Espírito dele, ele habita em nós, somos livres para dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele, o Senhor nosso Deus, nos justificou, e Paulo usa uma linguagem judicial, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica o homem, é prego batido de ponta virada, como diz Romanos no capítulo 8, verso 33. Amados, em Cristo Jesus, implica dizer, amados, que você é a imagem de Deus, o Deus vivo, não é o Deus morto. Ele ressuscitou dentre dos mortos, ele nos deu a regeneração. Regeneração é restabelecer aquilo que estava destituído da glória de Deus. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos regenerados, restabelecimento da glória de Deus, e agora nós somos filhos de Deus. Nós agora temos a consciência, amados, que nós temos o Espírito Santo de Deus. Restabelecer. Certa feita, amados, em João no capítulo 3, tem um homem chamado Nicodemos, meio dos fariseus. Ele chega uma noite, no capítulo 3, ele chega uma noite, se aproxima de Jesus e diz: Rabi, bem sabemos que tu és o mestre, o Filho de Deus vivo, porque ninguém faz as maravilhas que tu fazes, se não vier de Deus. Jesus, no versículo 3, diz: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. E Nicodemo prossegue questionando o Senhor. Diz, no versículo 4, como um homem pode nascer de novo? Jesus olha para ele na dimensão espiritual, e ele na dimensão terrena. Olha lá no versículo 10 e diz: tu és mestre em Israel e não entendes isso? O importante é você nascer de novo. Nicodemo, mestre em Israel, fazia parte, membro de um sinédrio, doutor da lei, não entendeu absolutamente uma tese tão pequena: você tem que nascer de novo, mas tão cheia da graça divina. Amados, estar em Cristo Jesus implica dizer que você tem a natureza divina. O Espírito Santo, amados, ele é o fator decisivo na vida de cada crente. Eu disse que o Espírito Santo, o único ser supremo que é poder, ele não tem poder. Poder temos nós, limitados. Ele é poder, ele não tem amor. Ele é o amor. Se nós disséssemos que o Senhor Jesus tem poder, nós estaríamos limitando o poder dele. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então, amados, quem está em Cristo tem a natureza divina. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4, que nós adquirimos pela graça de Deus a natureza divina. Por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, numa linguagem judicial: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se esse tal não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Cristo. Então, partindo desse princípio, amado, nós precisamos entender que o Senhor Jesus está conosco, que Ele, por meio da graça divina, está presente no nosso meio, nos dando o Consolador, nos deu o Consolador para que a gente pudesse estar a caminho, estar com os olhos fitos na nova Jerusalém celestial, porque a nova Jerusalém terrena, todo mundo entra, mas a nova Jerusalém celestial, só entrarão lá os remidos, e nós somos livres, estamos a caminho da nova Jerusalém celestial. Finalizo, amado, nesta noite dizendo que o imprescindível para nós não é você estar aqui,
não é você estar aqui. Eu disse que o imprescindível para Deus e para nós não é você estar aqui, mas como você está aqui, consciente que você foi justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, se você tem consciência que você está com intimidade, com comunhão com Deus e com seus irmãos, a Bíblia diz, amado, que isso nos traz paz, isso nos traz segurança, isso nos traz amor, e isso nos traz bênção. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos possam viver em união. O versículo 3 do capítulo 133 de Salmo diz que ali o Senhor derrama a sua bênção sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.